Bom, gente, então eu vou receber aqui hoje no canal o camarada Ivan Pinheiro e a gente vai fazer uma entrevista para a gente entender um pouco quais são as gêneses da crise do PCB e a gente vai poder falar um pouquinho sobre como funciona o processo, como é o funcionamento do processo de organização do Congresso do Partido Comunista e tudo mais, né? Porque essa foi uma demanda que muita gente apresentou. Queria entender quais são as origens da crise e como isso está funcionando. Então, sem mais delongas, receber aqui o meu camarada Ivan Pinheiro. Bom dia, camarada Ivan. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem com você? Bom dia, Gustavo Gael Fato. Tudo bem? Tudo Queria bem. saber se tudo bem tecnicamente aqui, que é a primeira vez que eu tenho a honra de estar aqui no História Cabeluda, né? E hoje nós vamos tratar de uma história cabeluda. Exatamente. Não, perfeito. Seja muito bem-vindo, camarada. Para mim é uma honra ter você por aqui. Aliás, uma anedota, né? Eu lembro que em 2010, quando eu tinha 16 aninhos e ainda era um jovem pequeno burguês reacinha que gostava do PSDB, porque eu me politizei tempo depois, eu lembro de assistir a propaganda eu lembro de estar na cozinha da casa da minha avó e aí de assistir propaganda dos partidos políticos, né, da presidência de 2010. E aí eu lembro que passavam várias tal, e aí tinha uma hora da propaganda política que tinha um bloco de partidos de esquerda, né? Aí passava o PSTU, o PSOL, tal. E aí eu nunca esqueci que a primeira vez que eu vi um candidato defender abertamente a Palestina livre foi você no programa do PCB. Eu lembro disso até hoje. E aí eu fiquei pensando, pô, eu tenho família árabe, né? E a gente sempre teve uma questão aí com o Estado de Israel, né? E aí eu ficava pensando, que loucura! Um candidato à presidência do Brasil defendendo a Palestina livre? Que doideira! E aí a vida vai, a vida vem, né? E agora olha só, onde estamos agora, né? Olha só como viemos parar. Mas enfim, camarada, é uma honra ter você por aqui. E eu gostaria, para a gente começar a abrir a nossa entrevista, você contar um pouquinho da sua história, da sua biografia, de como é que foi a sua atuação política. Uma biografia porque, apesar de ser um dos maiores comunistas aqui do Brasil e a principal liderança da reconstrução revolucionária, acho que é importante a gente ter essa noção, né? Quem é, para onde vai, para de onde veio Ivan Pinheiro? Então, Gustavo, vamos lá. Quer dizer, eu acho que a minha história tem muito a ver com o fato de que eu dei a sorte, enquanto comunista, né, de estar no momento certo em cada época da minha vida. Por exemplo, eu fiz o movimento secundarista no colégio mais combativo do Brasil à época, e ainda é, que é o Pedro II, que tem várias seções aqui no Rio, e por sorte minha, eu estava no Pedro II da Zona Norte, que era o mais policlassista, né, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, e ali se deu talvez um dos melhores momentos mais importantes do movimento secundarista. Porque eu estava no Rio de Janeiro, onde se dava a polarização Jango e Lacerda, né, no Colégio Pedro II, que lutava contra o Colégio Militar, e era dirigido, o Grêmio era dirigido pelo PCB. Né? E eu entrei no Grêmio também, fui uma das lideranças lá das chapas, que a gente sempre ganhava as eleições no Grêmio e tal. E aí eu estava sendo recrutado, quando eu estava fazendo 18 anos, já estava no grupo de recrutamento do PCB, quando veio o golpe de 64. Eu confesso que eu me decepcionei muito com o PCB, porque eu esperava que houvesse uma reação. Eu queria ir para as ruas participar dessa reação e ela não aconteceu. E aí eu me decepcionei, fui ler a Declaração de Março de 1958 e descobri as razões. Que o PCB acreditava na democracia enquanto um valor universal e que não ia ter o golpe. Diziam que não havia possibilidade de ter o golpe e que a democracia seguiria até o socialismo. Com essa decepção, eu acabei me aproximando de companheiros do Pedro II do partido que racharam com o partido e criaram aqui na antiga Guanabara, que aqui tinha dois estados, né, a chamada DIGB, que é a Dissidência Juvenil do PCB na Guanabara. Depois surgiu em Niterói, surgiu em São Paulo, surgiu e depois isso se transformou no MR8, no qual eu militei até 1974, 75, né?
durante, durante o movimento estudantil de 68, né? Eu também tive a sorte de estar presente ali na Faculdade de Direito da antiga UEG, né? Cuja sala, por acaso, do centro acadêmico até hoje tem o meu nome, né? Não porque eu tivesse sido o líder mais importante da faculdade, né? Mas certamente que fui o único deles que continuei na luta, né? Então, eu tive a oportunidade de participar do momento mais importante do movimento universitário no Brasil, que foi as famosas manifestações de 1968, o ano que não terminou, segundo os Ventura, e eu fui do diretório acadêmico, fui liderança estudantil, participei de toda aquela movimentação, né? Depois veio o Ato Sonoro número 5, e aí o MR8 se transformou numa organização armada, da qual eu continuei participando, embora desarmado, porque eu não fui da linha de frente militar, eu estava na infraestrutura e em outras tarefas também, numa célula, né? Depois a luta armada terminou e eu continuei um pouco mais no MR8, e aí eu me entusiasmei pelo PCB, porque o PCB tinha tido a correção, tinha acertado, e durante a ditadura, ainda que os sindicatos estivessem sob intervenção, eles mantiveram o trabalho dentro dos sindicatos. Então, quando chegou em 1974, para você ter uma ideia, eu já era bancário há 10 anos e não era sindicalizado, porque as minhas tarefas me obrigavam a ter uma postura pequeno-burguesa, né? E nem sindicalizado eu era, né? E eu comecei a perceber a força que o sindicato, o que o PCB tinha na área bancária, né? E aí eu mudei de partido, né? Eu saí respeitosamente do MR8, ao qual me honro muito de ter participado, e pedi recrutamento ao PCB, que levou muito tempo. Foi uma agonia muito grande, eu acho que durante uns 6 meses, porque era um momento complicado, haviam sido assassinados alguns camaradas. Como eu vinha do MR8, então houve toda uma pesquisa a meu respeito para eu poder entrar no partido. Entrei no partido, naquele momento toda a célula do partido estava sendo processada na Lei de Segurança Nacional, por ser do partido, eram 14, mais ou menos, companheiros, né? Quando eu entrei no partido, eu era o único que não era dos 14, né? E esses 14 me deram a tarefa de eu reconstruir o PCB com gente nova, né? E mantivemos separadas as duas células para a questão de segurança dessa célula nova, a não se identificar com essa. Tinha só um contato. E aí, em 1977, final de 77, quando começou a abertura lenta, segura e gradual, né? Resultou no fim do Ato Sonoro número 5, em 79, e naquela anistia farjuta, né? Aí revogou-se a intervenção do Sindicato Bancário do Rio de Janeiro e fomos ter uma reunião, eu com esses companheiros, e aí tinha que ter um candidato a presidente do sindicato, e eles não podiam ser candidatos, né? Porque tinha uma lei sindical que proibia, ainda que o processo não tivesse transitado julgado, não podia ser candidato quem tivesse sido processado na Lei de Segurança Nacional. Aí resolveram me propor como candidato a presidente do sindicato. Uhum. E aí foi mais uma experiência que eu tive, né? Porque a gente acabou compondo uma chapa de frente de esquerda, né? Eu era o cabeça da chapa, candidato a presidente. A eleição levou 1 ano e meio, nós ganhamos 3 vezes, a ditadura anulava a eleição, e tomamos posse, eu acho que em abril de 1979. E aí eu tive uma outra experiência importante, porque, por acaso também, eu estava entrando no movimento sindical no momento da maior explosão, talvez o momento mais importante do movimento sindical em toda a sua história. Uma explosão sindical que começou em 78, sobretudo em 79 também, né, nas greves metalúrgicas, e aí eu participei de todo esse processo,
da criação da CUT também, né? A primeira Comissão Nacional Procult funcionou no Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro, né? Sob a minha responsabilidade, a parte administrativa da Comissão Procult Nacional, e por conta disso eu entrei no partido, acabei como dirigente do partido, e aí, em 1982, teve o 10º Congresso do partido, que era clandestino, e aí eu entrei no Comitê Central, em 1982, né? E fiquei no partido e acabei também me deparando, a minha vida me deparando com a crise do PCB, né, no final da década de 80, né, em que teve a reconstrução revolucionária. Depois reconstruímos o partido, né, sobretudo com uma militância muito combativa, e isso depois continuei no Comitê Central, né, eu já participei de 10 congressos do partido, né, e, e fiquei na Secretaria-Geral também do partido um tempo. Não, excelente. Acho que muita gente não sabe, mas o PCB foi uma das organizações que mais foi sistematicamente perseguida durante o regime. E ali nos anos 80, a gente tem um processo de peleguização muito forte do partido, né? Você tem ali um giro à direita muito grande que vai acabar gerando o famoso racha de 1992, né? Mandaram até aqui a pergunta no chat se você chegou a conhecer o Prestes nesse processo. Vocês não estão entendendo. O homem é brabo, pô. O homem é famoso. Vocês acham que é brincadeira? Mas eu acho que vale a pena para. Tem muito jovem que me acompanha, né, Ivan? E aí essas pessoas não têm esse conhecimento da história do partido, da história das lutas sociais que tem, né, a organização e que tem essa importância histórica. Então, eu acho que vale a pena para a gente poder conseguir contextualizar um pouco melhor, entender mais ou menos o que aconteceu ali com o PCB nos anos 80 e que vai acabar levando a luta contra o racha, contra o liquidacionismo em 1992, né? Eu acho que esse é um tema absolutamente fundamental, porque é daí que vem a base da reconstrução revolucionária, né? Como é que foi esse processo? Então, vamos lá. Como eu disse, eu entro no partido em 75, concordando naquele momento, apesar de algumas restrições, eu já tinha aquele, aquele trauma de 64, da não resistência, da Declaração de Março de 58, mas naquele momento eu achava que aquela política estava correta, porque a luta armada sido, tinha se concluído, né? Foi um acerto tentar fazê-la, mas teve o erro de voluntarismo, o foquismo, nós achávamos que o povo viria atrás de nós em armas. Foi um equívoco bem intencionado, o erro do bem, como eu costumo chamar comunistas, né? Porque tem gente que diz que a luta armada atrasou o fim da ditadura. Isso é um absurdo. Imagina o seguinte: imagina uma guerrilha que sequestrou pela primeira vez o embaixador americano no Rio de Janeiro para libertar camaradas nossos presos. Teve isso, né? Um exemplo de luta que já valeu a pena, né? E depois o seguinte: quem, quem fez com que a ditadura acabasse mais cedo foi a classe operária, os trabalhadores, quando entraram em cena a partir de 1978. Isso é que abreviou o fim da ditadura, né? Então, quando eu entrei ali, por volta de 75, eu achava razoável, porque nós estávamos debaixo de uma ditadura violenta, né? Sem os sindicatos terem possibilidade de luta. Só teve uma tentativa em 1968, né? Em Osasco e Betim, mas foi muito reprimida. O movimento sindical não tinha conquistas nenhuma, não conseguia ter greves importantes, né? Os partidos políticos todos clandestinos, perseguidos. No PCB, mais de 10 camaradas do Comitê Central haviam sido assassinados
desaparecidos, assassinados, um terço ou dois, um terço assassinado, um terço na Europa, mais do que um terço. Aqui o partido, se tivesse 5 membros do Comitê Central, no Brasil todo, em 1975, tinha muito. Alguns foram cooptados para compor esse quadro. Então, aquela frente ampla em torno do MDB me parecia o que era possível naquele momento, porque o movimento de massa estava paralisado, inclusive o estudantil, de moradia, enfim, tudo paralisado. Só que quando acontece a explosão sindical, quando a classe trabalhadora entra em cena, era óbvio que o partido tinha que fazer uma inflexão da sua linha política, né? De frente democrática para uma frente de esquerda, para uma frente popular. É porque ali nascia o PT, que aí eu falo isso hoje, eu preciso dizer, nasceu o PT ainda no prazo de validade, eu acho que termina Perfeito. lá pelos anos 90, mas estava no prazo de validade, né? O próprio PDT, né? O Brizola era mais à esquerda do que a maioria dos social-democratas, né? Anti-imperialista, né? E o PDT tinha muita gente boa. Então, era óbvio que a gente tinha que passar a construir uma unidade de ação com o PT, sobretudo, em que tinha muita gente combativa, já tinha também os social-democratas, né? Porque o Lula, por exemplo, era de uma corrente que era de sindicalismo de resultados, né? Não era um sindicalismo politizado, porque ele evoluiu, a sua social-democracia se sofisticou mais depois, né? Enfim, e aí nós ficamos, acreditem vocês ou não, a década de 80 para o PCB foi uma década perdida. Nós começamos essa década como a força política mais influente no Brasil, pelo acerto de ter ficado dentro do sindicato. E para usar uma classificação do futebol, terminamos na terceira ou quarta divisão, perdemos tudo, né? Fomos perdendo eleições em função dessa linha política geral. Então, por exemplo, eu passei por muitos problemas desse tipo, né? Interessante me expulsar agora por indisciplina, né? Eu estou com 48 anos de PCB, eu passei por muita coisa. Por exemplo, em 1979, né, para vocês terem uma ideia da degeneração do PCB naquela época. Em 1979, eu, presidente do sindicato, os bancários estavam há 14 anos sem conseguir uma cláusula nova, sem conseguir um reajuste acima da inflação, porque durante a ditadura tinha um índice oficial que era publicado pelo governo para cada database, e queríamos ir às forras, queríamos fazer greve, né, como todos os trabalhadores estavam fazendo greve. Então, a campanha começou 4 meses antes, com agitação violenta, teve várias assembleias, vários estados de greve. Para vocês terem ideia, a primeira proposta dos banqueiros era um reajuste acima da inflação de 2,3%. Eu levei para a Assembleia, claro que eu tirei uma cópia xerox antes, rasguei a proposta, joguei para o alto e começamos a agitar um estado de greve. E o estado de greve de bancários naquela época era fatal contra os banqueiros, porque eles viviam de depósitos que não pagavam juros para fazer empréstimos cobrando juros. E não tinha caixa eletrônica. Então, nós criamos uma palavra de ordem que a gente fazia em pichação, então em panfletos apócrifos, né? Que era estimulando a população a tirar o dinheiro do banco porque ele ia parar. A frase é assim: é bom você sacar, o banco vai parar. Né? E aí foi aumentando e uma mobilização, uma organização impressionante. A gente fazia reuniões por bairros, reuniões por turnos, reunião da madrugada, o pessoal que trabalhava de madrugada, por bancos. Fizemos 2 conferências sindicais, né? Muitas assembleias, uma vanguarda muito boa, muito ampla e diversa. Tinha muita gente que fazia oposição a gente também, por conta do partido, né? Da linha do partido. Né? Mas tudo em unidade de ação. E aí fomos crescendo, fomos crescendo. A proposta chegou a 18% acima do índice, eu acho que foi o recorde brasileiro de reajuste
naquele período. Nossa. E aí, mas o pessoal queria continuar na greve, que Uhum. tinha mais bandeiras de luta. Na véspera dessa Assembleia de 13 de setembro de 1979, fazemos uma reunião do partido, numa dependência do sindicato, e aí chega o camarada que era optado pelo Comitê Central e em nome do Comitê Central. Quando termina o nosso debate, ele disse assim: então, está concluído o nosso debate, o Comitê Central decidiu que não vai ter essa greve amanhã, que nós não vamos puxar essa greve amanhã, porque isso pode desestabilizar a transição democrática e o sindicato vai ser objeto de uma intervenção. Então, nós vamos ser contra a greve e amanhã o orador vai ser o camarada Ivan Pinheiro. E o camarada Puta Ivan Pinheiro, merda. eu fui orador. A sorte é que eu tive um lampejo na hora que perdemos a votação, que eu trepei em cima da mesa que dirigia os trabalhos e assumi a greve com muita força, e no dia seguinte, enfim, teve uma intervenção do sindicato, depois foi recuperado. Outro exemplo da degeneração dos anos 80. Nós fechamos a luz do governo Sarney. Vocês acreditam? Isso é uma loucura. Chegamos até o fim. Nós fomos criar a CUT, né? A maioria dos sindicalistas do PCB eram a favor de criar a CUT. Né? Nós fizemos a Conclate em 81, depois marcamos a Conclate para 82. E eu estava na coordenação de realizar a Conclate 82 para já fundar a CUT em 82. E aí o Comitê Central, né, informa para a fração sindical nacional, que nós éramos, diz assim: olha, vamos adiar esse conclate de 82 para 83, porque isso é em agosto, isso ainda não ampliou, os sindicalistas mais conservadores ainda não vieram, como se fosse possível ter uma central única, e diz assim: e vocês têm que adiar, suspender essa conclate de 82, de agosto de 82, até porque o mais importante é as eleições de outubro de 82. Só para poder contextualizar, CONCLAT é Congresso da Classe Trabalhadora, né? É isso que se. Conferência, perdão. Conferência, né? E aí eu e os camaradas que éramos da Comissão Procult detonamos e adiamos para 83, que era para criar a CUT em 83. Em 83, nós íamos criar a CUT junto com o PT e o pessoal prestista também, né, que estava na CUT, e outras forças, algumas forças que vieram da luta armada, outras organizações, e o Comitê Central, em 83, decidiu que nós não íamos criar a CUT, porque eles não queriam política de alianças pela esquerda, porque isso desestabilizava a abertura lenta, segura e gradual da ditadura. Já é um giro, já num processo de giro à direita, né? Na consolidação da Frente Democrática com o MDB, né? E aí eu, mais uma vez, cumprindo um centralismo democrático, que, em termos de partido clandestino, ele é obviamente menos democrático, claro, não dá para ficar fazendo conferência estadual pública para decidir se vai ter a greve, se vai ter a CUT, nem nacional. Isso era um centralismo de cima para baixo apenas. E eu o respeitei. Em 85, começamos aqui. Então, não entramos na CUT e fomos uma coisa chamada CGT, que depois virou CONCLAT, que depois virou CGT e que depois virou Força Sindical. Uhum. Né? E não participamos da CUT. Então, camaradas, aqui no Rio de Janeiro começou uma resistência tranquila, calma e bem discreta. Né? Em 1975, a ditadura permite a primeira 75, que eu falei? Falo Não, 75. 85. 85, 85. 85. A primeira eleição direta para prefeito de capital. Aí o Comitê Central dá a ordem para todo o Brasil. Os candidatos nossos são os candidatos do MDB, e nós aqui nos indispusemos contra isso. E ninguém podia ser filiado, né, ao partido. O partido não tinha registro. E aí botamos o Marcelo Cerqueira e o João Saldanha filiados no PSB, que era um PSB aqui no Rio de Janeiro, progressista, de esquerda, né? E conseguimos bancar uma chapa, Marcelo Cerqueira e João Saldanha, João Sem Medo. Então, Aqui, sim.
Só sem para recurso. deixar registrada a curiosidade, gente, João Saldanha foi um jornalista e técnico da Seleção Brasileira de Futebol e montou o esquadrão campeão de 70. Ele só foi tirado pelo regime militar porque ele não queria escalar um jogador que era do Atlético Mineiro. Qual que era o nome desse jogador? Era o Dario do Atlético Mineiro. E aí ele foi tirado e aí o Zagallo foi colocado. Aí o Zagallo só deixou, só, né, administrou ali o plantel que já estava meio pronto, né? Mas é isso, o João Saldanha era comunista do PCB, né? Aí curiosidade. Desculpa aí. Correu. E ele liderou uma resistência em Porecatudo, no Paraná, de camponeses, inclusive teve episódios de violência e tal. O João, só para dizer, quando o presidente da República criticou ele que ele não escalou o Dario, ele declarou publicamente o seguinte: presidente, o senhor escala o seu ministério e eu escalo a minha Tá seleção. maluco, hein? Você tá doido. Esse daí tinha bala na agulha, hein? Que é isso? Eu tive a honra de ser membro desse Comitê Central aí, de 82, né? Com a presença do João Saldanha também. Foi membro do Comitê Central. Mas então, isso aconteceu em 85. E aí nós conseguimos bancar, né? Não conseguiram nem fazer uma intervenção aqui. Deu uma crise muito grande, quiseram expulsar o João Saldanha do partido. Que isso? E em 1986, isso aqui é uma coisa muito interessante. Em 1986, o Comitê Central tem uma eleição nacional para governador, deputado federal, deputado estadual, senador, e a decisão é igual, tem que ser o da Frente Democrática, MDB ou PFL, uma coisa assim, Nossa. que era o sucessor da Arena, Meu né? Deus, que dor. E ala, tinha uma ala que eles consideravam democrática, que era a ala do Hermínio de Moraes, que só não foi candidato do PCB em São Paulo, porque ele, Hermínio de Moraes, desistiu no meio da campanha. Né? E aqui no Rio, o candidato do MDB era o Moreira Franco, simplesmente o Moreira Franco, que o Brizola chamava de gatinho angorá. Gatinho angorá, aquele cabelinho branco dele, e que foi o principal ministro do Temer, para ter uma ideia. E aí teve uma conferência política que já era uma semi-legalidade, né? O partido, não, aliás, o partido já tinha registro em 86, conseguiu registro no início do ano, numa campanha horrível, despolitizada, cujo lema era o PCB é legal, e um dedo assim. É legal, era um duplo sentido, né? Uhum. Ele quer a legalização, mas ele é legal, ele é Ele palatável, é ele bacaninha, pô. bacaninha, não é revolucionário, deixa a gente. Pô, que na realidade foi uma legalidade consentida Uhum. pelo governo Sarney e pelo esquema do MDB. Né? Não foi de luta, foi uma legalidade consentida. Então, em 86, toma-se essa decisão e o partido promove uma conferência política estadual em que veio uma delegação do Comitê Central para dar instruções como seria a campanha e para nós escolhermos os candidatos ao Senado, ao deputado federal e criarmos uma comissão eleitoral para apoiar o Moreira Franco. Essa conferência tinha, sei lá, uns 80 delegados aqui do estado do Rio já, né? E aí a gente se levanta, né? E diz que tem que botar em votação se vamos apoiar o Moreira ou não. Eles resistem, nós resistimos e exigimos, criamos um clima que ou aquela coisa acaba ou bota isso em votação, botou em votação e nós ganhamos. Não vamos apoiar Moreira Franco e vamos ter candidatura própria, antes do almoço, um sábado de manhã. E aí, quando voltamos, né, tinha que escolher quem era o candidato. Aí alguém lá propôs que eu fosse candidato a governador. Eu fui candidato a governador durante 40 dias, 30, 40 dias. O pessoal se empolgou, fazia faixa, panfleto. Teve uma festa da Voz em São Paulo, foram de ônibus, com faixa, com meu nome como candidato a governador. E aí, uns 30 e poucos dias depois, houve uma intervenção política, né? E decidiram retirar a minha candidatura e registraram no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que o PCB apoiava Moreira Moreira. Franco. Eu continuei no partido, eu não saí, porque eu estava acreditando que era possível vencer aquela luta interna.
porque eu via forças nascerem dentro do partido, em outros estados, inclusive, também além do Rio de Janeiro, que sem nenhum barrismo, todo mundo sabe que foi o processo começou aqui em 84, com Saldanha, e depois com 86, enfim, e continuei, né? A vergonha foi tão grande, Gustavo, que é o seguinte: vamos supor que o partido não quisesse, nós tínhamos uma legenda, podíamos ter candidato. Vamos supor que a gente não quisesse ser candidato próprio do PCB, mas tinha uma outra opção. O que você prefere? Vocês que estão me ouvindo aqui. Tá bom, o PCB não vai ter candidato, esse Ivan não vai ser candidato a governador. Mas nós temos que escolher entre o Moreira Franco e o Darcy Ribeiro. Quem você escolhia? Tem nem como, não tem nem como fazer essa escolha sem ficar indignado, né? É claro que escolher. Precisa eu contar mais alguma coisa Nossa, para dizer sobre nada. essa degeneração do partido na década de 80? Não, é E aí, inacreditável. o que nós ficamos? Primeiro, porque não tínhamos interesse em nenhum outro partido que existia. Nunca tive. Né? Como comunista. Né? O PCdoB já havia se. Já estava no caminho da degeneração. Uhum. Né? E não tinha, era o PCB. E como eu vivi num ambiente sindical, no ambiente sindical, em geral, tem os camaradas que têm um conteúdo de classe mais importante, porque a tarefa deles é lutar contra o patronato, contra a burguesia e tal. E aí começamos um movimento, né, que resultou numa vitória razoável em 87, no nono congresso do partido em Brasília, que era um congresso chapa branca, né, 87, que era para festejar a legalidade dentro do Congresso Nacional, Nossa, interno, um negócio assim meu Deus. ridículo. Mas ali nós começamos, né? E foi muito importante na ocasião, né, o contato com camaradas de outros estados, os camaradas de São Paulo, que nós já estávamos nos aproximando, foi muito importante, né? Sobretudo o camarada Edmilson Costa, o camarada Mazeu. Né? É, e aí começamos a costurar com companheiros de outros estados, né? E fomos criando aos poucos o que ficou conhecido como Movimento Nacional em Defesa do PCB. Né? Eu acho que o resto da história é mais conhecido. Né? Uhum. Teve um congresso em 1991 em que eles tentaram acabar com o partido e nós tínhamos 38% a 40% dos votos. Nós conseguimos vencer essa votação, porque tinha um grupo que tinha uns 10% dos votos, que queria manter o partido, mas com a política, sem mexer na política, Uhum. Sim. depois foram para o PT, né? E eles nos ajudaram a ganhar de 50,05 a Nossa. 49, assim, mas só que aquilo não adiantou, que aí caiu a União Soviética, né? Alguns meses depois, convocaram uma reunião do Comitê Central para fazer um congresso extraordinário para acabar com o partido, Uhum. né? Um só tema único, formação, não, criação de uma nova formação política, alguma coisa assim. Essa reunião do CC, nós já éramos um terço do CC, Uhum. né? Mas na reunião éramos um quarto, porque a reunião era muito cara para todo mundo ir para Brasília, foi um esforço muito grande para ir para essa reunião. E quando eles decidiram, em 2 horas no máximo, né, que iam convocar o Congresso, que houve, né, em 25 de janeiro de 92, em São Paulo, nós nos mantivemos, né, eles saíram, nós nos mantivemos e mantivemos o partido e criamos o Movimento Nacional em Defesa do PCB, Uhum. fizemos a grande plenária no Rio, e aí, no dia do racha, vocês conhecem, né? Nós nos reunimos no lugar, decidimos não reconhecer o Congresso, marchamos até o Congresso, rompemos lá, 2 oradores nossos falaram,
voltamos para o Congresso e mantivemos o PCB. Uhum. Mais ou menos, não sei se eu excedi muito. Não, não, foi perfeito, né? Porque eu acho que é importante a gente entender que esse processo de depuração que acontece dentro da organização, né? Esse giro à direita vai acabar havendo a necessidade da organização de vários camaradas naquele momento, né? Como você comentou, do Edmilson Costa, do Mazeu, da Sofia Manzano, de um monte de gente que vai ser responsável por essa Mercedes, Mercedes Lima, Mercedes. sim. Agora, o decisivo aqui, né, foi a fusão de dois documentos. O Rio de Janeiro tinha um documento chamado Fomos, Somos e Seremos Comunistas. Uhum, E São Paulo tinha um documento chamado Plataforma Socialista, ou Iniciativa Socialista, né? Uma coisa uhum, assim. Né? E o movimento se fortaleceu quando o grupo do Rio de Janeiro, né, esse manifesto Fomos, Somos e Seremos Comunistas, tinha mais de 200 assinaturas de militantes do Rio de Janeiro. Né? O núcleo duro, reconhecido pelo movimento, aqui no Rio de Janeiro, né, acabou sendo o Horácio Macedo, a Zuleide e eu também. uhum, Né? E aí teve uma madrugada, tivemos que fazer uma reunião de madrugada em São Paulo, porque a sede do partido era deles, dos reformistas. Mas o camarada que tomava conta da sede e que tinha a chave era nosso. Então, uhum. nós nos encontramos de madrugada em São Paulo e dali nasceu, ali se nacionalizou. Ali acertamos várias questões, dividimos tarefas, né, pelos estados, viajando, dando um jeito, conseguindo recursos assim, da solidariedade de muita gente. Né? E foi um episódio muito bonito. Sim. Né? E acho que a partir desse momento, né, sobretudo com a manutenção na verdade, com a manutenção não, né, mas eu acho que a partir de 92, em que a gente tem esse congresso extraordinário, né, só para poder contextualizar aqui para o pessoal que está assistindo, esse congresso ele vai ser chamado e ele tem uma característica diferente dos demais congressos, né, que era a possibilidade de participação de não filiados e não organizados no congresso. Então vai ter gente de um monte de organização que vai participar na tomada de decisão sobre esse processo de liquidação, né? Que é basicamente o que vai se transformar no partido Roberto Freire, né? Que vai primeiro ser o PPS, que é o Partido Popular Socialista, e mais tarde vira o Cidadania, e que, para vocês terem uma noção desse giro à direita, Roberto Freire foi ministro do governo Temer, né? Para vocês terem a dimensão do que vai significar isso. E aí eu acho que, sobretudo a partir da queda da União Soviética em 91, com o desmantelamento da experiência do socialismo real, com essa dificuldade, os anos 90 vão ser anos de uma ressaca muito forte para o movimento comunista internacional, né? E aí isso vai acabar gerando uma dificuldade de rearticulação de vários partidos, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Acho que isso é importante de ressaltar, que é aquela ideia, né, do fim da história, de que o capitalismo venceu, de que a Guerra Fria acabou e piriri pororó. E aí a gente tem essa ressaca que é muito forte, né? Brilhante, Gustavo, foi isso mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que era tão difícil para nós, aquela resistência que se expressou em 92 quando nós mantivemos o partido, né? Elegemos um comitê central e marcamos um congresso para um ano depois, e aconteceu, que foi em março de 83, aqui no Rio, né? Uhum, Que nós chamamos de 10º Congresso. Aquele evento que a gente faz em São Paulo, a gente não chama de congresso, porque não merecia se chamar de congresso, uhum. porque não tinha tribuna de debate, não tinha eleição. Eram umas 500 a 600 pessoas de 16 estados, que eu não sei nem aonde dormiram, como comeram, é um fenômeno de poderio, de força política que tinha ali, de energia impressionante. Né? E aquilo tudo aconteceu com os escombros da União Soviética caindo só na nossa cabeça, mais de Uhum. ninguém. Sim, Né? Nem do PCdoB, só sim. caía nas nossas cabeças. As pessoas diziam assim, mas você continua comunista, o comunismo não acabou. Uhum, Então, foi um momento difícil, a década de 90. Eu queria acrescentar uma coisa, que era o seguinte, é que esse movimento ele tinha camaradas que sabiam o que queriam desse PCB reconstruído, uhum, queriam transformá-lo num partido revolucionário. Eles estavam fazendo isso porque tinham críticas a essa década de 80, que eu descrevi aqui,
Mas tinha camaradas que queriam ficar no PCB apenas por amor ao PCB, Uhum. né? Que Uhum. eu chamo de PCBismo, né? Tem que ter muita delicadeza para explicar por que eu chamo isso de PCBismo, e eu quero me referir a esse pessoal da década de 90 que ficou conosco, né? E que atrapalhou um pouco o processo de reconstrução revolucionária, Uhum. porque eles amavam a história do PCB, eles se orgulhavam, eu sou do PCB, né? Então eu quero ficar nesse PCB que esses radicais aí estão criando, né? Porque gostava da relação do PCB com a cultura, né? Da questão da luta pela paz Uhum. durante a guerra, a intelectualidade toda com o PCB, a história do PCB é uma história linda, né? É, enfim, mas que na hora em que a gente começou a discutir, a partir de 83, qual seria a linha política do PCB, e aí começou a ter divergência, sair gente. O partido, durante a década de 90, foi muito fraco, né? Claro, Uhum. a porta giratória, entrava gente, saía. Depois, quando conquistamos a legenda, né? Paralisamos quase 3 anos as nossas atividades, porque a gente quis fazer questão de pegar a legenda no TSE, não por causa de candidatura, que é importante, mas é secundário no Partido Comunista, né? O Partido Comunista tem que participar politicamente de qualquer eleição, ainda que sem registro, né? Tem que se pronunciar, porque é um momento importante da política e tal, mas nós tivemos que construir o partido juridicamente, criando diretórios municipais em 20% de 9 estados brasileiros. Foi uma loucura, né? O esforço, e a gente sem recursos financeiros. Né? Então, nós paralisamos o partido com relação a isso. Né? E tivemos outros problemas também durante essa anos de 90, mas também estávamos criando, aos poucos, um núcleo duro que conseguiu chegar até 2005, Uhum. né? Quando eu considero que a reconstrução revolucionária em 92 é um projeto, né? Uhum. Ela começa a tomar corpo em 2005, quando os reformistas que sobreviveram até então, né, queriam que a gente continuasse apoiando o governo Lula, né, e queriam, ainda tinha alguns que ainda queriam que a gente continuasse um projeto que tinha acabado em 2001 de reunificação com o PCdoB, que foi outra questão que marcou o fim do século passado, Uhum. que foi um acerto que deu errado, né, e que deu um, um pouco de saldo negativo para aquele período. Né? Uhum. Foi um acerto tentar aquela reunificação, mas a forma com que nós tratamos aquilo não foi correta. Eu, Uhum. particularmente, eu preciso fazer uma autocrítica aqui. Estou fazendo por escrito um livro que eu tento escrever e não consigo, porque a história sempre bate à minha porta e me envolve em outras tarefas, né? Uhum. Mas em 2005 aconteceu isso. Muita coisa aconteceu. Né? Sim. Não, só para poder registrar, em 2005 a gente tem, me corrija se eu estiver errado, o 13º Congresso, né? É o E décimo ter... é o... décimo terceiro. Isso, é o 13º Congresso que vai reforçar a perspectiva revolucionária que existe dentro da reconstrução revolucionária. E aqui, só para as pessoas entenderem um pouco essa dimensão, porque muita gente conheceu o PCB a partir do trabalho que a gente realiza na internet, né? E por muito tempo o lugar do comunismo, o lugar do socialismo, do marxismo-leninismo ficou legado à universidade, ficou legado a esses espaços que não são espaços de produção, de debate e de ampliação do conteúdo político para as massas, né? E a gente, e durante muito tempo, né, a esquerda relegou esse espaço da internet, né? E aí acho que agora a gente está conseguindo avançar nessa perspectiva, então muita gente não sabe como é que funciona as determinações de funcionamento do Partido Comunista, né? Então, só para poder esclarecer, para poder contextualizar, como é que opera essa organização? Os partidos eles têm um congresso em determinado período de tempo, né? E são nesses congressos, em várias etapas diferentes, né? Então você tem uma etapa
municipal, uma etapa estadual, uma etapa nacional, etc. e tal. E aí, a partir do estabelecimento dessas etapas, vão sendo realizadas discussões, que são as chamadas tribunas de debate. Todos os militantes escrevem textos e esses textos são levados para o debate. E aí, na grande etapa nacional, depois de eleger delegados e tal, essas questões são discutidas e você produz as teses congressuais, né? Então é importante salientar que o que orienta o trabalho e o comportamento do Partido Comunista não é a tradição ou a cultura política, né? Não é a forma, sempre foi feito assim, é desse jeito, etc e tal. O que orienta o trabalho do Partido Comunista são as teses congressuais, porque elas são produto da discussão coletiva e são produtos dessa síntese coletiva realizado pelos militantes comunistas, né? Então, esse processo aí do 13º Congresso que o Ivan está falando, é nesse momento em que as teses congressuais vão reforçar esse aspecto da reconstrução revolucionária, né? Que vão defender a Revolução Socialista, que vão defender a aproximação do partido com partidos internacionalmente ligados à causa revolucionária. E aí essa vai ser a base de atuação a partir de 2005, em que a gente vai ter esse avanço, né? Então acho que eu queria só para o Ivan comentar muito brevemente o que foi esse processo do 13º Congresso e quais foram as perspectivas que foram alinhadas e produzidas a partir daí nesse momento. Uhum. Então, vamos lá. Esse 13º Congresso tem uma coisa interessante, que é o seguinte: o CC de então, esse foi um outro problema gravíssimo na reconstrução revolucionária do PCB, que entre 2001 a 2005, aí, início desse congresso, né, havia uma divisão muito grande no Comitê Central, né? Havia, digamos assim, um quarto ou um quinto do Comitê Central, né, que tinha uma visão muito reformista, né, que atrapalhava a reconstrução revolucionária do PCB. Uns queriam uma aliança, um apoio maior ao governo Lula, acrítico ou pouco crítico, ou independente, que tem coisas boas e coisas ruins. É um eufemismo para dizer que a gente não concorda, mas a gente não tem a postura para poder se posicionar como oposição, né? Vai que eles soltam um cargo para a gente, né? É meio essa, né? É um muro. Na realidade, a independência é um muro, né? Uhum. Então, e tinha também ainda alguns que queriam levar o partido a se entregar, se incorporar ao PCdoB, dentro do Comitê Central do PCB, de 2001 até 2005. Na comissão política, o equilíbrio era pior. Nós tínhamos uma maioria de um ou dois só, nós, os que queríamos a Constituição Revolucionária. Né? Se você tivesse um problema grave de saúde e não fosse a reunião, né? E mais um não fosse, mudança. E que deu um probleminha aqui de conexão. 5-4 ganhava e mudava, enfim. Uhum. Isso. Espera aí que deu um probleminha de conexão. Camarada, tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tá, não, perfeito. Pronto, deu uma instabilidade, mas já voltou. Aconteceu que, numa dessas reuniões em que nós estávamos em maioria, nós elegemos a comissão que ia redigir as teses. Uhum. Né? E se eles tivessem com maioria, também iam passar o rodo na gente. Uhum. Então, quem fez as teses fomos nós, né? O nosso Esse grupo, núcleo duro, né? né? Porque eram grupos, era uma luta interna. Claro. Sim, acontece a convergência de opinião vai fazendo com que as pessoas se encontrem para lutar contra o outro lado, né, por razões de ordem estratégica, política, enfim. Né? Então, para você ter uma ideia, o Congresso teve um resultado altamente positivo, que alavancou a reconstrução revolucionária, mas o Congresso foi paupérrimo, porque as teses foram pouco discutidas, Uhum. porque as discussões mais importantes foram se ficávamos ou não de apoio ao governo Lula, né? E se continuávamos ou não as conversas que tinham sido interrompidas em 2001 com o PCdoB. Uhum. Né?
Então, foi um congresso pobre desse ponto de vista, mas que teve camaradas que houve a votação sobre as teses, houve destaque, houve debate, né? E essas teses elas começam ainda num, numa redação ainda não muito mais clara, como foi a do Congresso seguinte, de 2009 e de 2014, mas já apontando uma questão principal, que era o caráter socialista da Revolução Brasileira. Perfeito. Né? Uhum. Isso era uma das decisões importantíssimas. Isso foi em 2005. Você falando sobre Congresso, eu queria, se você me permitir, Cara, fica à vontade. tudo aqui de como são os congressos do partido e qual a diferença entre Congresso Nacional do Partido e Conferência Política Nacional. Por favor. A diferença é muito grande, é muito grande. Né? Congresso Nacional do Partido é a instância máxima do partido. Esse é o poder máximo. Né? Todos são obrigados a cumprir as resoluções do Congresso Nacional do Partido, que é feito, como você disse, a partir das células, Uhum. né? Conferências de células regionais, e depois tem o Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, é a única instância que pode eleger o Comitê Central. E as decisões de um Congresso só podem ser revogadas por um outro Congresso. Uhum. Né? Tem algumas informações equivocadas circulando aqui nessa crise do PCB, que a gente tem que entrar nela, é impossível não fazê-lo, né? Uhum. Diz que é um absurdo tentar convocar o 17º Congresso, porque o outro só tem 2 anos e o Estatuto fala que é de 3 em 3. E é mentira, além de manipulação, é mentira, porque o Estatuto diz o seguinte, que o Congresso do partido tem que ser pelo menos a cada 3 anos. Uhum. Então, 3 anos é o máximo, né? Que às vezes não pode ser cumprido por razões objetivas, como foi o caso da ditadura, como foi o caso da pandemia recentemente. Né? Então, e a conferência política, conferência nacional, né? Isso é estatutário. Né? Uhum. Mais do que estatutário, isso é uma tradição política do partido, né? Que vale tanto ou mais do que um estatuto. Né? Os estatutos do PCB dizem que as resoluções, não é nem resoluções, né? As, o que é aprovado numa conferência política tem que ser submetido ao Comitê Central. Né? E não pode eleger o Comitê Central. Uhum. Então, por isso é que nós nos indispusemos, quando anunciar uma conferência política nacional com data marcada. As teses sairiam em julho, que já passou, os debates começariam em setembro, que vai passar e não tem, e a etapa final seria em março de 2024. Faltava escolher o local e os dias de março de 2024. Né? E isso foi suspenso. E, no lugar disso, se convocou um congresso sindical do partido, que é claro que é importante, mas que não pode discutir absolutamente nada, além de não poder decisões do congresso, nem de conferência, ele é sindical, ele não pode discutir questões internacionais, a política nacional, enfim. Sim. Então, camaradas, esse último congresso, lamento dizer, foi o mais antidemocrático da história do PCB. Sim. Acho que vale essa contextualização, né, mais uma vez, porque esse é um outro ponto importante para a gente ressaltar, que, como o camarada apontou, dentro da formação de uma organização, de um partido, a gente tem essas lutas internas, né, porque a luta de classes, ela não é um processo que fica relegado ou exclusivo às dinâmicas históricas da economia ou do trabalho ou nada disso, né, a luta de classes, como esse bom velhinho aqui atrás de mim nos ensinou, é algo que permeia todo o processo ligado às relações de produção, às relações sociais e tudo mais. E aí o que acontece é que a gente tem, a partir do 16º Congresso, né, a gente já tem um processo de crise
que é um pouco anterior, né? Eu acho que está muito relacionado com. Para quem não sabe, o camarada Ivan foi secretário-geral do Partido Comunista durante uns bons anos, e aí acontece um afastamento, né? Acontece ali um afastamento, uma saída, e aí a gente tem, posteriormente a isso, a chamada ao 16º Congresso, que acontece em 2021, mas com uma característica que é muito particular, que é o fato de que as tribunas de debate não foram abertas a toda a militância. Para você terem uma noção de como isso representou um golpe no processo de deliberação democrática do partido, as tribunas de debate foram abertas para os congressos até na ditadura, no momento em que o PCB foi a organização mais perseguida do Brasil, e ainda assim havia a publicização da tribuna de debate nesse processo. Então, eu queria só que o camarada comentasse como é que foi esse processo de afastamento, porque esse é um assunto também que eu não tenho tanto domínio, não tenho tanto conhecimento histórico, e a gente comentar um pouco sobre como é que foi esse processo do 16º Congresso, né? Quais foram as resoluções que foram aprovadas, que foram discutidas, e porque acho que isso vai ser importante para a gente entender qual que é a dinâmica e o processo da crise atual na organização. Vamos lá. Aonde ele foi antidemocrático? Né? Em primeiro lugar, é o seguinte: houve uma pandemia, né, em que havia não se podia fazer reuniões e coisas públicas. Creio que levou 1 ano e meio, mais ou menos, vamos supor. Né? Os delegados ao Congresso foram eleitos antes da pandemia, né? Quer dizer, talvez 1 ano e meio antes da pandemia. E aí, quando veio a pandemia, ficou em voga, né, o debate virtual. Claro, não se podia ter reunião, né? Então foi um momento assim de fazer política em meios virtuais. Uhum. E coincidiu também que era um momento de desabrochar uma geração da juventude do partido, né? Uma geração revolucionária, né? Importante, com muitos quadros preparados. Né? E esses quadros se projetaram durante a pandemia, porque as reuniões, os eventos eram digitais, e muitos deles se tornaram conhecidos, não é? E isso mudou a correlação de forças internas do partido, né? Com relação a antes da pandemia. Então, surgiram muitas camaradas com visões mais revolucionárias dentro do tempo da pandemia. Então, quando termina a pandemia e volta a ser possível ter encontros presenciais, qual era o correto? O correto era fazer uma nova eleição, né? Fazer uma nova tese, uma nova eleição, porque o partido já era outro, né? Nesse período. Acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Todo mundo que está aqui acompanhando a live, que acompanha o canal e tal, percebeu que a mudança de conjuntura a partir do estabelecimento do governo Bolsonaro, né? Então, esse processo de radicalização da luta de classes por parte da burguesia e a pandemia mudaram completamente o cenário conjuntural, né? Das pessoas olharem para a realidade e falar, bom, é alguma coisa que precisa ser feita, né? Então, acho que é um contexto importante. Desculpa, pode seguir. Então, isso aí já foi uma manipulação, ficou congelado. Inclusive, congelado tinha delegados que não foram ao Congresso, porque entre a pandemia, o início da pandemia, e já tinham saído do partido. Né? Então, não houve isso. Aí abriu-se uma nova tribuna de debate, que pela primeira vez na história do partido, né, só podiam escrever os delegados. E o pior, só podiam conhecer as tribunas os delegados. Eu até estou fazendo um apelo para todo mundo que fez as tribunas, né, divulgá-las agora publicamente, porque o partido divulgava publicamente. No oitavo congresso que eu participei em 1982, Partido Clandestino, 1982, a ponto de que, quando o congresso não começou, quando o Dias estava fazendo ainda a saudação aos presentes, eram cerca de 90 delegados, aqui do Rio éramos 10, eram uns 90 delegados, mais ou menos, né? A Polícia Federal chegou e nos prendeu. Né? Mas as tribunas de debate foram publicadas na Voz da Unidade,
né, que vendia nas bancas de jornal, não assumia como partido, assumia como um movimento pela reconstrução do partido, uma coisa mais ou menos assim. Uhum. Então, é impressionante. Nós fizemos um congresso, o 14º Congresso, aqui no Rio de Janeiro, em que nós convidamos cerca de 15 camaradas comunistas, revolucionários, que não eram do partido, a escrever nas tribunas de debate e as publicamos. E eles tiveram voz no Congresso, né, para Uhum. nos ajudar a construir a linha política. E, dessa vez, primeiro que o Congresso o Congresso, esse Congresso agora, né, as tribunas de debate, os quadros que hoje estão comandando o PCB, em sua maioria, não fizeram tribunas de debate. Outra razão de não divulgar a tribuna de debate foi a covardia dos que discordavam da linha revolucionária que escreveu 90% das tribunas a enfrentar o debate, Uhum. né? Chegaram ao ponto de proibir o debate para todo mundo, proibir a tribuna para todo mundo, mas, no entanto, o ICP, que é dominado por um grupo de academicistas que assaltou o comando do partido agora, publicaram um livro com recursos do partido, com 3 tribunas de debate, de 3 camaradas dessa articulação. Uhum. Né? Sim. Então, tem coisas assim inimagináveis. Vocês não têm ideia, por exemplo, esse foi o primeiro congresso que eu me lembre, né, que o Congresso não conseguiu decidir metade das coisas. Um grupo que tinha a maioria do Congresso, do Comitê Central, é que acabou decidindo metade das decisões ficaram para reuniões posteriores virtuais do Comitê Central. Uhum. Então, camaradas, foi assim. E antes do Congresso, tentaram expurgar essa ala esquerda do partido através de tentativas de processos disciplinares muito grandes. Então, camaradas, o que aconteceu agora? Né? O partido deixou, nesse Congresso, de discutir questões que é impossível um partido comunista não ter opinião sobre o que é a China hoje. Uhum. O PCB não sabe o que é a China hoje. Coletivamente, não pode dizer, né? Porque não se discutiu. Cada um diz o que quer, porque está em aberto. A questão da atualidade do imperialismo, né? A questão do movimento comunista internacional, a questão da nossa relação com o governo Lula. Né? Então, diante da crise que tomou conta do PCB nos últimos tempos, que a questão da plataforma mundial antiimperialista foi apenas um estupim para uma crise que já vinha acontecendo há muito tempo, né? Por falta de respeito a divergências, por exclusão, por apagamento de camaradas. Vários camaradas saíram do partido e do Comitê Central porque não encontravam espaço para expor as suas opiniões. Né? E aí surge a crise. Surge com a crise o risco do PCB se dividir, de ter uma cisão, e surge um movimento para que fosse realizado o 17º Congresso, né? Uhum. Para discutir essas questões que estavam sem debate nenhum, e para resolver a crise, né? Que as divergências ficaram tão grandes, tão fortes, tão quase que inconciliáveis, que era preciso um congresso do partido que se realiza no máximo em 3 anos. Então, eu fui um dos que propus também a suspensão das medidas disciplinares. Eu não dizia nem fim delas, que revogasse, não, que suspendessem apenas as punições, que eram políticas, que eram para provocar o racha mesmo, né? E se negaram a convocar o Congresso. E o pior, e substituíram o Congresso não por uma conferência política nacional, mas por um congresso sindical. Então, companheiros,
essa situação que está acontecendo agora no PCB, uma situação complexa, que pode gerar uma cisão, tem tudo para gerar uma cisão, porque é impossível. Eles chegam ao ponto de expulsar pessoas sem processo, né? Eu fui expulso do partido, né? Eu boto aspas nisso, é claro que eu não fui expulso do partido, né? Eu continuo no partido, porque eu continuo agora para reconstruir esse partido. Uhum. Se não tiver unidade, e não vai ter, porque esse grupo precisa nos excluir para depois convocar algum congresso em que não tenha divergência, porque tem medo de perder o debate político e perder o seu espaço dentro do Comitê Central do Eu acho que Partido. só para a gente poder entender, a precipitação da crise no partido, ela se dá sobretudo a partir da plataforma mundial anti-imperialista, né? O camarada fez o apontamento de que isso vem cozinhando, né? Isso veio aí de alguma maneira ganhando essa potencialidade ao longo de algum tempo. E aí o que acontece, gente, para poder contextualizar, é o seguinte: quando o bagulho quando a tese é debatida e decidida no Congresso, é pedra. Tá na pedra, não pode ser definido ou seguido nada que seja diferente daquela tese que foi produzida. Tá ligado? Então, isso é um dado importante. E aí, no Congresso, a gente teve a posição do PCB, que é uma posição de independência em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. E essa posição foi uma posição hegemônica e uma posição que foi feita a partir da uniformidade dessa decisão. Então, não houve nenhum tipo de contraproposta ou de contraposição disso no Congresso, que era o espaço para ser realizado. E aí, o que a gente viu acontecer foi, né? É um processo de cerceamento do debate, né? Que sempre acontece, porque essas forças vão dizer, mas é possível debater internamente, é possível debater dentro da célula, mas aí essas questões, que são questões que estão desde linha política, linha internacional, linha contra opressões de machismo e racismo, não sobem e não conseguem ser debatidas nacionalmente. Essas pautas não são colocadas. E aí o que a gente teve foi uma denúncia que foi feita pelo camarada Ivan, porque essa denúncia teve que ser feita até numa outra plataforma, que não era a plataforma de notícias do PCB, porque foi proibida a publicação de textos, né, dentro do site do PCB para pontuar essas questões. E aí o que acontece é que você tem a ida do secretário de Relações Internacionais do PCB, camarada Eduardo Serra, que vai para a plataforma mundial anti-imperialista, que é uma plataforma que contradiz as teses congressuais relacionadas tanto à guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque era uma plataforma que tinha uma visão pró-Rússia nesse processo, e também vai contrário à própria compreensão do partido do que é o imperialismo, né? Para entender o imperialismo não como uma fase de desenvolvimento do capitalismo, que é a tese que o partido segue, né? Que é a tese leninista, para entender o imperialismo como uma política de Estado. E aí o grande problema da precipitação dessa crise é que todo esse processo foi feito à revelia da militância. Ninguém ficou sabendo disso se não tivesse sido publicizada essa denúncia. Porque um dos pontos centrais, né, Ivan, que muita gente tem, e eu acho que é um apontamento justo, um apontamento legítimo, pensar que a rede social ela não é um bom lugar para ter essa publicização desse debate, para que a gente tenha essa amplitude. Mas as tribunas de debate sequer foram abertas. Então, o que acontece? Não tem como a gente olhar essa situação, ver essa quebra das teses e a gente não poder fazer nada. Por quê? Porque as instituições que fazem parte desse processo de deliberação das conversas estão controladas, estão tomadas, né? Então, se não tivesse dessa denúncia, ninguém ia ficar sabendo. E aí os processos persecutórios que vão ter vão ser processos persecutórios que, atenção, isso é muito importante, e é muito safado, né? Questionam a forma, questionam, não pode fazer esse debate, não pode, não é o espaço, mas em nenhum momento existe o debate do conteúdo político dessas questões. Né? Em nenhum momento vai ser debatido isso. E aí, porventura, a gente tem uma crise que vai se alastrando com processos disciplinares e processos de desligamento absolutamente arbitrários e processos que não têm nem reconhecimento estatutário. Né? Eu, por exemplo, fui desrecrutado. E isso não existe, né? A gente teve o próprio processo ali do que foi publicizado na denúncia da reunião do Comitê Central, os camaradas que foram retirados da reunião porque porque de alguma maneira publicizaram o texto, mas a gente tem camaradas, como por exemplo o Gabriel Lazari, que em nenhum momento se posicionou nessa relação e foi expulso junto. A gente tem, agora mais recentemente, vários camaradas da juventude que foram expulsos sem nunca terem publicizado esse assunto.
Então, como é que a gente discute, e essa é a questão central, né? Como é que a gente discute uma questão política se, a partir do momento que a gente coloca essa questão política na mesa, a gente é chamado de fracionista, é chamado de liquidacionista? O que está em jogo aqui, isso aqui é muito importante, é entender que a única forma dessa fração academicista, né, nessa fração que quer controlar a forma como o debate político é feito, e aí é importante, né, a gente também salientar que surgiu, né, o horizonte ali de uma suposta terceira via, de uma via que não quer nenhum nem outro, né? Só que defende a manutenção das estruturas partidárias. E o grande problema é que a manutenção dessas estruturas da discussão estão completamente tomadas, né? Então a gente tem um verdadeiro expurgo que está acontecendo, e em compensação, para a gente poder ter uma noção do ridículo, né? Chega a ser patética essa posição de ter camaradas do Comitê Central que chegam a insinuar que esse processo da crítica política ela é financiada por um partido comunista, pelo Partido Comunista Grego. Como se a gente estivesse recebendo o Pix do KKE. Como se houvesse uma grande teoria conspiratória. Por quê? Porque, como o camarada apontou, no Congresso não conseguiu fazer frente ao debate político. Por quê? Porque tem uma linha política muito ruim, que se mantém a partir do carguismo, que se mantém a partir do dirigismo, que se mantém por quê? Porque é direção. Pô, camarada, eu ouvi no meu comitê, eu ouvi coisas como, é preciso que a gente confie nos camaradas. É aquele meme do Will Smith, né? Do confia. Tipo, você não tem que debater, você não tem que trazer. Não, você precisa confiar no que os camaradas estão fazendo. E olha, e o ponto central não é, eu não vou seguir essa deliberação ou esse debate porque eu não confio no camarada. Não é uma questão da confiança, né? Não é uma questão da ordem moral, não é uma questão da ordem do comportamento. A questão é, isso está colocado por tese? Está colocado? Isso foi debatido internamente? Porque se não for, não tem legitimidade. Não existe legitimidade para dentro do corpo da militância. Então, o que a gente está vendo é esse processo e basta ver qual que é o comportamento das pessoas que estão se dizendo favoráveis a essa manutenção, favoráveis a essa perspectiva. Você tem, beleza, a circular do partido falou isso. Se vocês pararem para olhar, tanto o texto que o camarada Ivan postou, o manifesto da Reconstrução Revolucionária, que não está promovendo a criação de um outro partido. Vale a pena a gente dizer isso. Ninguém está fazendo essa proposição, está se propondo a chamada de um novo Congresso, porque a base da militância não vê legitimidade nesse Congresso. Tem que ler o manifesto para entender isso. O manifesto já abriu tribuna de debate, o que a gente está vendo? A gente vê a posição profundamente reacionária de vários quadros que querem manter o partido como um clube do livro, né? Um partido comunista que vai funcionar para poder ter discussões acadêmicas, para poder ter discussões para entender a conjuntura. E o que a gente enxerga na materialidade dessas relações? Qual que é a inserção? E de novo, né? Vou fazer aqui o apontamento. Qual que é a inserção de massas, né? E aqui vale a pena a gente fazer também para a gente não cair no obreirismo, né? Trabalho de massa não é só o trabalho que é feito junto às bases proletárias, porque aqui o trabalho que a gente produz, né, na internet, fazendo essa conscientização, esse avanço, é um trabalho de massas, porque ele altera fundamentalmente o nível da consciência de classe que a classe trabalhadora que consulta aqui o trabalho tem. Então, qual que é o nível de inserção do trabalho de massas dessas pessoas do Comitê Central? Qual que é? Não tem. Não tem. Esse é o ponto central, né? Não tem. E é a partir dessa deliberação se mantém essa estrutura, né? Enfim, até me alonguei aqui, se o camarada quiser comentar mais alguma coisa em relação a isso. Então, camarada, é o seguinte, só para contextualizar, você disse, foi correta a tua exposição sobre o desrespeito à resolução do Congresso, só que é o seguinte, o 16º Congresso, quando se realizou, ainda não havia começado a guerra da Ucrânia. Verdade, verdade. O desrespeito que eles cometeram em relação ao 16º Congresso, um desrespeito muito grande, muito perigoso, inclusive, né, o desrespeito, é que 2 membros da comissão política resolveram transgredir uma resolução do Congresso, que era o seguinte: nós nos localizamos novamente nesse Congresso, como havíamos feito nos todos os anteriores, durante esse processo de reconstrução do PCB, né?
no campo revolucionário do movimento comunista. O movimento comunista internacional está dividido entre um campo revolucionário e um campo reformista. É a velha contradição entre reforma e contradição, reforma E e revolução. revolução. Uhum. E nós estávamos já, inclusive durante a minha secretaria-geral, né, o partido estava todo voltado para a construção desse campo político revolucionário internacional. E isso foi reiterado no Congresso com a omissão deles. Isso foi colocado ao Congresso, a redação de que a nossa posição era nesse campo, e foi aprovado por unanimidade, porque aqueles que eram contra não tiveram a coragem de perder a votação. Olha só. E a transgrediram. E a transgrediram. Foram se articular numa articulação chamada Plataforma Mundial Antiimperialista, que em menos de um ano já realizou 4 eventos internacionais em cada canto do globo, tudo pago. O dinheiro de Muito. onde, né? Esse dinheiro deve sair de alguma potência, obviamente, né? Em que de partidos comunistas que frequentam o encontro internacional anual, tem pouquíssimos e os mais inexpressivos. Nem os partidos comunistas reformistas de peso no mundo, como o espanhol, o francês, o próprio português, né, o chileno, né, nem estavam também. Uhum. E tinha partidos nacionalistas de outros países, partidos burgueses, inclusive, uma violenta transgressão à resolução. E eu fiz essa denúncia numa lista de transmissão. Todo mundo sabe, pode pesquisar à vontade. Eu não estou em uma rede social, até porque não tenho tempo para isso. Né? Eu imagino a agonia de eu ter que abrir uma rede social todo dia. E eu mando para uma lista de transmissão de amigos do partido e de militantes, 90 e poucos por cento militantes que eu conheço, que aceitam estar numa pequena lista de transmissão, mas o assunto era tão bombástico que acabou extrapolando. E eu não tinha outro lugar para fazer essa queixa. Alguém podia dizer assim, você podia mandar para o Comitê Central. Experimente mandar uma coisa, uma reclamação para o Comitê Central. Né? Para algum e-mail, para alguma pessoa do Comitê Central, seja o secretário-geral, o secretário de organização, a maioria não vai para o Comitê Central. O Comitê Central não conhece, não tem informação a respeito. Então, só para localizar, a guerra da Ucrânia começa depois, e por pressão de uma parte que foi expulsa do PCB recentemente, né, foi feita, no início da guerra na Ucrânia, um texto bom, equilibrado, e que mostrava que o papel dos comunistas numa guerra entre dois países capitalistas é tentar fomentar, né, a revolução entre o proletariado, porque quem vai para a morte nas guerras de bucha de canhão é o proletariado, nem a classe média vai morrer. Ainda que na Rússia e na Ucrânia, alguém pode dizer não tem condições no momento da revolução. Eu concordo com isso, né? Mas tem que se opor à guerra, né? E começar a aproveitar o momento para começar um levantamento e uma conscientização e organização do proletariado para derrubar as burguesias desses dois países. Né? E agora, essa plataforma tem um lado, ela tem um lado da Rússia capitalista. Né? E nós não temos lado nisso, numa guerra imperialista, uma guerra entre países capitalistas, os comunistas, né? O lado dos comunistas são os proletariados desses países. Né? Então, só para contextualizar. Eu estou perdendo um pouco a capacidade de falar. Não, tranquilo, eu acho que foi. Participado de muita coisa, mas eu quero falar dessa coisa importante que você falou dos debates. Né? No meu caso, e das expulsões e dos expurgos que eles estão fazendo aos montes. Agora, esse comitê central aí decidiu terceirizar aos comitês regionais as expulsões locais. Né? Você colocou aqui a luta pelo 17º Congresso Unitário.
Eu, eu acho que essa luta não vai progredir, Acho que né? não. Porque todos os indicativos de que eles precisam retirar, né, o setor revolucionário do partido para seguir no seu giro à direita, Claro. né? E não vão abrir mão. Eles não vão recuar, anistiar os expurgados. Imagina, eu sendo anistiado por esses caras. Hum, Né? Eu, eu prefiro que não. Eu prefiro que não. Até porque eu não me considero expulso. Né? uhum, Porque primeiro montaram uma farsa contra mim. Criaram uma comissão, eu dei até os nomes no vídeo que eu fiz, uma comissão que não me ouviu e me condenaram a um item do Estatuto do Partido Disciplinar, que é uma advertência interna. E disseram para o partido todo, que eles têm a máquina na mão, eles falam com o partido todo, né, que eu tinha sido objeto de um processo disciplinar e que fui condenado a uma advertência interna por fazer liquidacionismo dentro do partido. Com esse processo que eu não tive conhecimento e que não me perguntaram nada, não me ouviram para nada, eu deixei de ser um réu primário. uhum, Aos 48 anos de PCB, hum. eu cometi a minha primeira transgressão ao centralismo democrático. Isso costurado por quem não respeita o centralismo democrático, Uhum. só dá opinião pública e contra o partido, né, como a companheira que tem um vídeo, que foi nossa candidata a presidente, quem eu respeito muito, né, mas que não tem nenhuma autoridade para criticar ninguém de centralismo democrático, porque tem um vídeo de uma palestra dela na Boitempo em que ela se declara contra dois dos principais fundamentos do PCB, o centralismo democrático e o marxismo-leninismo. E ela votou pela minha expulsão por desrespeitar o centralismo democrático. Inclusive com a proposta de retirar leninismo do nome da organização, né? Porque eu acho que é importante a gente ressaltar É, que a gente está porque, falando de porque, na organização, né? academia, porque na academia tem comunista que não faz conciliação. Horácio Macedo e Zuleide foram acadêmicos. Horácio foi reitor do UFRJ, o mais revolucionário dos reitores que o Brasil já teve. Nunca fizeram uma concessão, mas tem alguns que, para crescerem, para terem prestígio, precisam dizer que são palatáveis, que são marxistas, têm referência em Marx, mas em Lenin também, mas Lenin é datado, Lenin só prestou naquele Hum, momento. Né? Então, é uma diferença muito grande. Por isso que a gente não tem que chamá-los de acadêmicos. Acadêmicos revolucionários foram Horácio Macedo e Zuleide Faria de Mello. Esses são academicistas, se aproveitam do PCB para crescer na academia, dizendo que são palatáveis, que nós é que somos esquerdistas, revolucionários, né? Nos chamam de stalinistas para se separar de nós. São nossa. um bando de oportunistas. Um Uhum, bando de oportunistas. E estão expurgando todo mundo. Eu vou contar um caso que vai sair, eu já recebi hoje de manhã, um texto de dois camaradas bancários do Rio de Janeiro, portanto, da minha base política original, né, de célula histórica da qual eu participei o tempo todo, que teve uma reunião e, nessa célula de bancários, por acaso, tem dois membros do atual Comitê Central. E a reunião foi para discutir essa crise. E a célula toda, exceto, derrotou a dois os membros do Comitê Central e aderiram, né, à luta por um 17º Congresso, pela reconstrução revolucionária do PCB. Né? E dois deles divulgaram um cardzinho, né, que chama, né, um convite para um debate em que eu ia falar, e falei na ABI na última quinta-feira, que era um debate. E estava claro no convite que era aberto para as pessoas se expressarem. Era um debate. E o título não indicava a opinião que prevaleceria no debate, uhum, porque o título era assim: é,
a atual, como é que chama? Razões, causas e perspectivas da atual crise no PCB. Era esse o título. Debate, abertura para o debate. Ivan Pinheiro, eu ia fazer uma abertura para o debate. Então, podiam ir lá, exibiam, se tivessem coragem, aqueles que divergem das posições que eu defendo, que era um debate na BI, E não que é foram. um político da maior importância no Rio de Janeiro. Chamei para o debate, botei minha cara a tapa, né, no Rio de Janeiro, cuja comissão política estadual é a pior do Brasil, né, a mais reformista e a mais desagregadora que tem, né, que faz grupo. Ele é um grupo antigo. Né? E aí, esses dois dos camaradas divulgaram nos seus grupos de transmissão, não sei aonde, né, o card do debate. E eles estão sendo processados por terem divulgado o convite para um debate. Não, a gente viu duas células inteiras de Pernambuco, de Bezerros de Caruaru. Gente, todos os militantes de Bezerros de Caruaru foram expulsos sumariamente, sem processo disciplinar. Acabaram de mandar aqui para mim que metade da célula da Zona Sul de São Paulo assinou uma nota favorável ao 17º Congresso e são expulsos fora de reunião, sem PD e sem direito à defesa. Mais da metade da célula. Mas eu recomendo a leitura desse texto, está muito bem feito. Né? O Manda, texto depois me manda que eu vou colocar na descrição do vídeo para a militância ficar esperta. Alguma hora hoje eu vou entrar aqui, que eu tenho outras atividades agora. Sim, Eu perfeito. estava até te pedindo licença. Eu gostaria de estar aqui horas e horas aqui conversando com o teu público, sobretudo, Gustavo, né? Uhum. E falando dessas questões. Né? Mas eu vou precisar sair, que eu tenho um Claro. outro compromisso. Vou receber umas pessoas aqui em casa para discutir essas questões, mas eu queria dizer uma coisa. Eu recomendo a leitura do Manifesto em Defesa da Reconstrução Revolucionária do PCB. Lá fica claro o seguinte, que só terá a unidade se, por acaso, o Comitê Central do PCB, sobretudo a sua maioria, que, lamentavelmente, é silenciosa, é pusilânime, não dá opinião, grande parte, quase a maioria, né? E que está sendo levada por esse grupo. Eles é que são os liquidacionistas, porque eles estão acabando a unidade do partido e assaltando o partido para seus interesses acadêmicos. Né? Se essa maioria do PCB tiver juízo e responsabilidade com o PCB, e não for apenas o PCBista, o meu PCB, né? Porque mais importante do que a ferramenta é a revolução, se não convocarem um 17º Congresso, chamando todo mundo para debater, esse manifesto ele é um embrião de um futuro partido comunista revolucionário no Brasil. Não tenho dúvidas disso. Né? E isso está chegando o momento de definição, né? Porque até agora só prevaleceu, do ponto de vista do Comitê Central, a expulsão, os expurgos, a falta de debate. Daqui a pouco vão fazer alguma malandragem de, depois de ter expulsado todo mundo que diverge, de dizer que vão convocar um Congresso. Mas esse será o nosso Congresso. Esse não será o nosso Congresso. Ou esse 17º é com o conjunto do partido que existia há 2 meses atrás, 3 meses atrás, ou então nós o faremos primeiro do que eles. Camarada, queria muito agradecer a sua presença, agradecer as palavras, agradecer a contextualização. Pessoalmente, para mim é uma honra ter você por aqui e sinta-se sempre convidado para poder voltar outras vezes e conversarmos sobre outras coisas, tá bom? Tá bom. Eu só espero que você e o seu público entendam, às vezes, a maneira veemente como eu tenho falado, isso não é da minha característica, mas é claro que
o desgaste é muito Claro. grande. Mas só para dizer para os que me conhecem, que são meus amigos, estão sempre preocupados com a minha saúde, para dizer que a minha saúde melhorou. Estou Exatamente. mais forte do que nunca, estou mais comunista do que nunca, porque eu estou convencido de que estou fazendo a coisa certa. Como eu disse num vídeo recente, né, a história bateu na porta da minha casa, a história do PCB, eu mandei entrar, ela me contou o que estava acontecendo e eu aceitei o desafio. Tá bom, camarada? É isso, camarada. Muito obrigado pela sua presença. E é isso aí, gente. Valeu demais, hein? Um grande abraço e tudo de bom, Ivan. Tamo junto. Até a vitória.